Ginecomastia é o crescimento de mamas fora do tamanho normal em homens. Segundo este especialista, o problema é provocado, principalmente, pelo excesso de tecido mamário. Quem sofre com o problema apresenta seios parecidos com a mama feminina. A maior parte das vezes isso ocorre em adolescente e decorre de distúrbios hormonais naturais dessa idade. Então, o homem, normalmente, ele tem muito hormônio masculino e tem pouco hormônio feminino. Então, existe um predomínio do hormônio masculino sobre o feminino. Em algumas situações, isso pode inverter, ou essa relação pode diminuir, quer dizer, a quantidade de hormônio masculino pode até não cair, mas a feminina aumenta um pouco. Ou então, a feminina se mantém, mas a masculina diminui. A ginecomastia é comum e geralmente aparece entre jovens com 12 a 15 anos de idade. Após essa fase da vida, o problema deve desaparecer. Quando isso não acontece, é hora de procurar um médico. Outras causas podem provocar a ginecomastia em homens adultos, como envelhecimento, quimioterapia, doenças hepáticas crônicas, falta de testosterona, o hormônio masculino e efeitos colaterais provocados pelo uso de alguns medicamentos. De acordo com especialistas, o tratamento contra a ginecomastia é fácil, rápido e pode ser feito também através de cirurgia. Na grande maioria das vezes, quando é um rapazinho, a gente apenas observa, não exige tratamento nenhum. Dependendo do tamanho, da duração da ginecomastia e da repercussão psicológica que isso tem no rapaz, você pode fazer a opção por um tratamento com remédio ou por um tratamento cirúrgico, cujo efeito é mais imediato e irreversível. Uma vez operado, ele não volta, enquanto que com a medicação, em alguns casos, a doença volta. Se você tem mais dúvidas sobre esse problema, pode mandar sua mensagem, sua pergunta, seu torpedo, porque nós estamos recebendo aqui o doutor Salustiano Moura, que é lá do Hospital São Marcos. Boa tarde, doutor Salustiano. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui com a gente. Doutor, esse é um problema comum? Na puberdade, 30% dos jovens, em média, tem esse crescimento da mama, né? Na grande parte dos casos, regride com o tempo. Até 18 anos, isso regride, né? Nas situações em que ele persiste, é que você deve tratar com medicamento ou com cirurgia plástica, né? Porque na puberdade, há um pequeno desequilíbrio entre os hormônios sexuais femininos e masculinos no homem. Porque o homem, mesmo por ser homem, ele tem hormônio sexual feminino em pequena quantidade. Quando o garoto está começando a ficar rapaz, ele começa a aumentar os hormônios masculinos e femininos, mas mais o masculino, que é a testosterona. Quando em alguns acontece esse desbalanço, é que aumenta a mama naquele garoto. Não é raro a gente ver garoto, né, que cresce um pouco a mama e depois com o tempo vai e regride. Às vezes isso está por um trauma emocional, ele fica sem querer tirar a roupa na frente dos colegas. Então, nesses casos, você tem que tratar, ou com medicamento ou com cirurgia plástica. Agora, doutor, isso acontece em função da alimentação ou não tem nada a ver? Não. Com relação, a não ser que esse indivíduo, né, de maneira inadvertida, esteja ingerindo alimentos ricos em hormônio sexual feminino, sem saber que está ingerindo, lógico, né? Mas a alimentação, de um modo geral, não contém esses hormônios. E vale lembrar que a ginecomastia tem inúmeras causas, até medicamentos, se você usa para outra finalidade, para aumentar a mama. Remédio para o coração, diurético, remédio para úlcera, alguns deles podem, no homem, desencadear a ginecomastia. Agora, o problema, ele é só estético? Ele tem uma gama variada de causas. Existem causas raras de tumor no homem que produz hormônio feminino, né? Que, tumor maligno, vamos dizer assim, né? Que apenas a mama grande é apenas um dos sintomas da doença, que pode ser muito grave. Isso é raro, felizmente, né? A maior parte dos casos é uma coisa estética, né? Que não tem por trás muito excesso de hormônio, que você resolve rapidamente com medicamento ou com cirurgia plástica. Como é que pode ser evitado, se tem como evitar? Não, isso não tem como evitar, né? No caso, suponho que seja no garoto, não é? Isso é imprevisível, né? Se acontecer. E se vier trazer para ele transtorno emocional, como eu já falei antes, dele ficar com receio de tirar a roupa na frente dos colegas, tem que tratar isso, né? Tratar com medicamento ou com cirurgia. Porque não é raro o garoto ficar com vergonha disso daí. Né? E o inverso, doutor, quando é a garota que o seio não cresce? Isso aí tem também que se avaliar se ela não produz hormônio sexual feminino, ela pode ter um distúrbio hormonal, né, alguma doença genética, onde o ovário dela não produz o hormônio. Tem que procurar ver qual é a causa para tratar isso daí.
pode também ser uma característica da pessoa ter a mama pequena. Ela, mesmo tendo o hormônio sexual em níveis normais, ela pode ter uma mama pequena. Nesse caso aí, tem que apelar para uma cirurgia plástica, né? A Cláudia diz que tem um filho com 13 anos de idade que tem esse problema e ela quer saber o que ela pode fazer. Se só uma conversa, aguarda, Não, faz ela a deve cirurgia. procurar o endocrinologista. Por quê? Porque as causas são inúmeras, né? No caso dela, aí, poderá ser uma causa simples, fisiológica, benigna. Mas só quem pode dizer isso melhor é o médico. Tem que avaliar o caso em profundidade, né? Avaliar se aquela criança realmente não tem hormônio feminino em excesso, se não tem outra doença, que deve ser o caso dele. Mas é bom procurar o médico para ficar mais tranquilo, né? Geralmente, em qual idade que começa a regredir? Ele tem 13 agora? Isso aos 15, no máximo até 20 anos de idade. 18 é que é o mais comum, né? Se você persiste a partir daí, é cirurgia. Ou Doutor, meu filho tem 14 anos e engordou através de medicação. O peito dele cresceu. É caso cirúrgico? Veja bem, às vezes o acúmulo de tecido gorduroso, de tecido adiposo, né, na região da mama, né, dá uma falsa ginecomastia. Tem que se avaliar se o caso do garoto aí existe acúmulo de gordura ou se tem tecido mamário. Doutor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente. Disponha. Pelas informações. Ok.